agora ao vivo com imagens da Capela do Santíssimo, a gente começa a nossa programação de hoje aqui no A Vida Não Para. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa programação. Tá começando mais um dia com a graça de Deus. Depois da Santa Missa com o Padre Jorge, a gente inicia a nossa programação com muitas informações para você que está aí do outro lado. E para a gente começar, a gente vai falar sobre um projeto muito legal aqui da região metropolitana de Curitiba. O intuito desse projeto é capacitar profissionais de escolas públicas e escolas privadas. Daqui a pouco a gente vai conversar com um dos responsáveis e vai conhecer um pouco mais sobre esse projeto, que de repente você que mora em outro canto do Brasil já pode se inspirar nele também. Além disso, a gente vai falar sobre uma síndrome. Síndrome do fim de domingo. Ué, será que existe isso? Sim. Um momento em que deixa todo mundo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, mais tristes, até um pouco ansiosas, pensando no início de uma nova semana. Um especialista vai falar sobre isso aqui hoje e a gente vai entender o que é esta síndrome do fim de domingo, que muita gente aí se pega, puxa vida, passou tão rápido o final de semana, podia ter mais um dia, né? Então, vamos saber um pouco mais sobre isso. Além disso, você sabe em que regime você é casada ou casado? Você já parou para dar uma olhada aí nos documentos ou não? Nós vamos esclarecer sobre os direitos à herança no regime de separação de bens. Vamos entender o que é esse regime, como funciona e no processo de herança, cabe a quem? Como fica essa divisão? E agora a gente inicia o programa indo para um lugar muito especial, para um programa. Isso mesmo. Tem uma mulher muito querida por todos nós aqui na TV Evangelizar e por vocês aí de casa. Ela é engraçada, ela é divertida, cheia de bom humor. É a dona Ana Maria, mãe do padre Christian Shankar. No programa dela, o Fala Mãe, ela falou sobre a sogra. Olha só. Sogra é mãe? Meu Deus, que assunto polêmico. A sogra é mãe do esposo ou mãe da esposa? A sogra, pelo que a gente ouve falar, é um símbolo, como vou dizer, que eu já ouvi muita gente falar, umas víboras, mas não é assim, é verdade. Vamos maneirar nessa ideia negativa que a gente tem das sogras. Mas há uma verdade. Existem dois tipos de sogras. Aquela sogra viçosa, cheia de vida no amor de Deus, amiga, companheira, e há aquela sogra seca na espiritualidade. E o que acontece com isso? Muitas e muitas vezes, apesar da experiência, essa sogra que não é tão viçosa na espiritualidade, ela às vezes quer dar alguma orientação para o filho ou para a filha em relação aos netos. Mas eles não aceitam. Aí é que cria a confusão. Fulano de tal é palpiteira, ô velha palpiteira. E isso acontece sem parar, não é verdade? Mas nossa noção, a nossa ideia de sogra tem que ser uma ideia realmente no amor. Sogra, quando realmente é cheia do amor de Deus, ela procura ajudar e nunca atrapalhar. Mas aquela sogrinha que tem a linguinha conduzida pelo inferno, ai, 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 vira um bafafá dentro de casa. É por isso que às vezes o genro perde a paciência e fala que é a véia, aqui é a véia. Falta de respeito, mas coitadinha, tá colhendo o que plantou, né? Então nós sogras, nós devemos lutar para que nós sejamos sogras viçosas do amor de Deus. Para que nós realmente possamos levar para dentro das casas dos nossos filhos palavra de conforto, de paz e principalmente uma língua segura. Veja o que estiver vendo, não dê palpite.
Adorei. E aí, qual é o tipo da sua sogra? A minha é Viçosa do Amor de Deus. É aquela rosa ali que a dona Ana Maria já mostrou. Ela é maravilhosa, né? E você quer saber o final dessa história aqui? Acesse o nosso canal no YouTube e vai lá e procura o nosso Fala Mãe. Combinado assim? E aí, na sua casa, como é que você comemora? Você já ouviu falar nessa comemoração? Você comemora o Dia de Ação de Graças? Conhece a origem dessa data? Pois então, você sabe que aqui tem todo o conteúdo para você saber um pouco mais sobre esses dias especiais em que alguns países é comemorado, em outros não. E a gente vai saber um pouco melhor sobre essa data no Evangeliza Ensina. É muito comum em alguns filmes ou séries americanas as pessoas comemorarem o Dia de Ação de Graças. Mas sabe o que essa data representa nos Estados Unidos e também no Canadá? Este feriado é considerado um dos mais importantes para a cultura desses dois países. Como o próprio nome diz, o Dia de Ação de Graças é uma data em que as pessoas se reúnem e demonstram gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas durante o último ano. Essa tradição teve origem no período da colonização. A intenção dessa festividade era agradecer pelo período das colheitas e o fim do inverno rigoroso. De lá para cá, a celebração foi ganhando cada vez mais importância. O Dia de Ação de Graças é muito semelhante às festividades de Natal que acontecem na maior parte do mundo. Muitas pessoas cruzam o país para reencontrar amigos e familiares, para celebrar este momento tão esperado. As mesas são fartas. O peru é o principal destaque da ceia, mas além dele, é servido batatas, tortas de nozes, maçãs, abóboras e cookies. Os centros religiosos realizam celebrações especiais e as associações de caridade distribuem comida para moradores de rua, idosos em asilos, órfãos e doentes. No Brasil, esse dia não costuma ser festejado. As famílias que celebram por aqui são de descendência americana ou inglesa. Já nas ilhas do Caribe, na Libéria e também na Holanda, essa festividade foi ganhando força. Quem poderia dizer que o costume de reunir as famílias após uma colheita agrícola geraria tantas tradições, não é mesmo? Espero que tenham gostado das curiosidades. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Bem, você conferiu aí no Evangelizar Ensina. Agora você vai conferir uma outra informação aqui no nosso programa ao vivo, porque eu vou conversar com uma pessoa muito especial. A gente vai conhecer um pouco sobre o Instituto Conhecer, que encerra essa semana o projeto Escola de Gestores e Pedagogos em São José dos Pinhais, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba. Esse é um projeto que qualificou aí pelo menos 300 profissionais de escolas públicas e privadas aqui de toda a nossa região. E quem vai contar mais pra gente é o Vicente Falcão, que é mestre e doutor em educação e palestrante, consultor em educação, gestão e liderança. Bem-vindo, Vicente. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado. É uma honra. Muito feliz por estar na casa de vocês aqui. Muito bem acolhido. Parabéns por toda a equipe, né? Adoramos aí o convite. Muito obrigada. Bem, para a gente começar, a gente não pode falar desse projeto sem falar do quanto é importante valorizar o professor. E do quanto isso não acontece em 99% do nosso Brasil. A gente sabe da dificuldade e que cada vez menos pessoas têm escolhido o ser professor como profissão exatamente pela falta de valor desse professor no país todo, né? Exatamente isso, né? A profissão professor já foi a profissão uma das mais nobres, né? Casar com uma professora antigamente era algo, né, muito, muito, muito bom. Hoje nem tanto mais. Infelizmente, todos, né, não existe hoje nenhum engenheiro, nenhum médico, ninguém que não tenha passado pela mão de um professor, né? E quantos professores maravilhosos a gente tem na nossa memória, né? E hoje a nossa briga, a nossa bandeira é exatamente valorizar a classe, valorizar a sala de aula, valorizar a escola, e a nossa bandeira é a formação continuada desses profissionais. O que a gente pode fazer de melhor para poder formar esses profissionais e valorizá-los principalmente, né? E tem jeito, é fácil, é tranquilo, é uma missão realmente, entendeu? E essa é a nossa, né, a nossa bandeira, é o que a gente quer fazer e fazer muito bem feito, muito bonito.
E como é que funciona o projeto? Esse projeto é um projeto que ele está colhendo seus frutos agora. Então, quer dizer, amanhã, dia 29, já vai ser a formatura, né, dos professores que participaram. Me conta essa caminhada de vocês aí. A Escola de Gestores, ela é uma formação completa para diretores de escolas, para pedagogos, para equipe pedagógica, para secretários de educação, que nós já fazemos no Brasil inteiro e que há 2 anos nós estamos em São José dos Pinhais, né, nessa formação, e tem profissionais da região em todo, né, Piraquara, Colombo, Curitiba, enfim, né, Pinhais e vários outros municípios aí. E nós estamos trazendo o que tem de melhor em metodologias, em tecnologias, em ferramentas para esses gestores. Hoje, os municípios precisam melhorar as suas notas do IDEB. Hoje acontece uma coisa muito interessante. O governo federal nunca investiu tanto em educação como investiu nos últimos 10 anos. Mas, por incrível que pareça, você investe e o resultado não muda, não melhora. O que está acontecendo? Então, nós estamos exatamente trazendo ferramentas, indicadores, para mostrar a esses gestores o que eles precisam fazer para alcançar esses resultados. Sabe, tudo muito prático, mas tudo muito novo, muito atual, e que eles, né, trabalhando, desenvolvendo, junto com os seus professores, junto com toda a equipe, né, eu costumo dizer que desde o porteiro da escola, né, até o diretor, todo mundo é educador. Então, a gente precisa mobilizar todos nesse processo, nessas ferramentas. E, claro, amanhã nós vamos, né, encerrar esse ciclo com uma formatura linda. Vamos trazer uma das palestrantes mais famosas do Brasil, que é a Leila Navarro, para exatamente, ela vai falar sobre a inteligência artificial. Como a inteligência artificial pode ser uma aliada, uma parceira do professor e do gestor, não uma concorrente. Ela nunca vai substituir um professor, que é o que a maioria dos professores tem muito medo. Não, ela é uma alinhada. Ela vai ajudar você a melhorar a sua prática, a sua essência. E ela vai ajudar o professor, principalmente, a ter mais qualidade de vida. Né, com a família. Você sabe que eu percebo uma coisa. Todas as profissões, a gente sabe que a gente precisa evoluir. A gente precisa, por exemplo, um médico. O médico, ele participa de congresso para quê? Não é para ganhar brinde, para fazer sociedade, não era para nada disso. Ele participa de congresso para aprender novas técnicas, porque as doenças evoluem e a gente precisa evoluir para achar cura para essas novas doenças. Tratamentos, né? Tudo mais. E o ser professor também. Então, para ser professor, também tem que evoluir. E a gente percebe muitos professores até mais antigos, que têm essa carga de vida mesmo, né? Um pouco mais reticentes. Eu não quero entender de tecnologia, eu não quero entender de IA, de inteligência artificial, porque tem esse preconceito, né? De que acha que realmente vai tomar um lugar dele em sala de aula, vai tomar um lugar dele ali no ensino dos alunos. E a gente percebe que um aluno que ele capta muito melhor o que um professor real fala do que o que uma máquina diz. Com certeza. A gente percebeu isso, por exemplo, na pandemia. Eu com 2 crianças pequenas em casa, meu Deus, né? Fazendo aula online com uma criança de 5 anos. Você acha que ele prestava atenção? É óbvio que ele não prestava atenção. Não via a hora que voltassem as aulas presenciais para ter o contato com esse professor que ia ensinar, que ia mostrar o que era certo, o que era errado, onde ele estava errando. Então, assim, esse contato humano, ele é necessário para a nossa vida, né? E a evolução dos professores também. Nada substitui um bom professor. Ninguém, nenhuma máquina, nenhuma tecnologia. Você pode ter o melhor laboratório de matemática, de ciências, a melhor tecnologia, a melhor lousa eletrônica, os melhores softwares educativos. Ninguém substitui o cheiro de um professor, o sorriso de um professor, o carisma de um professor, né? E esses professores, um recadinho para esses professores que já estão aí perto de aposentar, que já, eu não tenho que aprender aquela coisa toda, tudo bem, né? Talvez tenha essa resistência, mas posso te pedir uma coisa? Ajude a formar esses novos professores que estão chegando. Isso mesmo. Sabe por quê? Eles não têm a sua experiência, eles não têm a sua prática, eles não têm a sua sensibilidade, eles não têm o olhar para uma criança que você tem. Hoje eu bato muito nessa tecla, professor, é importante você conhecer a família, é importante você conhecer o ecossistema que aquele seu aluno vive, porque quando você conhece de onde vem seu aluno, a origem do seu aluno,
você vai entender por que talvez ele não aprenda. Você vai entender talvez por que ele não consegue se concentrar. Você vai entender que aquela criança tem que acordar 4 horas da manhã para ajudar o pai a ir para a feira. Aí ele deixa, né, a quitandinha dele lá, a cabaninha dele na feira e corre para a escola, tá bom? E é claro, ele está com fome, ele está com sono. Como é que aquela criança vai se conectar ali? Entendeu? É muito difícil. Mas às vezes o professor fala, briga, que não está prestando atenção, que não é aquele hiperativo, que é isso. Não é. Né? É que ele trabalha. Ah, mas não pode trabalhar. Mas trabalha. Mas trabalha. Não tem jeito. Exato. É ajudar o sustento da casa. Então, quando você entende de onde vem seu aluno, em que ambiente que ele está, você consegue efetivamente ensinar. Aí me perguntam, Vicente, qual é a melhor metodologia? Qual é o melhor método? Não tem método. O melhor método é o que a criança aprende. E a criança aprende quando você tem sensibilidade de entender o que ele precisa aprender. Sensibilidade, paciência, amor no que se faz, né, gente? Eu acho que essa é a principal parte do ser professor. Hoje a gente estava falando sobre muitos exemplos, né, de professores que nós demos aqui, de professores que você percebe que eles têm realmente o dom da palavra, o dom do carinho e do amor por aquela criança, porque não é fácil ser professor, né? Não é fácil. Hoje não é fácil. Nada fácil, a gente pode dizer, né? Mas a gente percebe que com alguns professores têm essa facilidade porque tem muito amor pelo que faz, né? Eu acho que esse não é só a técnica, não é só o aprendizado, é ter o amor pelo que se faz. É né? o amor, é a conexão, é a sensibilidade. Então, dar aula para os pequenininhos é fácil. Vai dar aula para o 6º ano, para o 7º, para o 9º ano, né? Que eles têm, né, uma outra estrutura, uma outra perspectiva, alguns sem perspectiva. Ir para a escola é quase que um castigo. Por que eu tenho que vir para cá? Né? E essa é a nossa missão. Vou tirar o celular da sala de aula, né? Por quê? Porque é difícil, claro que a gente sabe, né? Hoje, inclusive, é uma briga danada, coloca, tira, faz. Mas quando o professor domina as ferramentas, as técnicas, ele consegue trazer a atenção daquele aluno. Ele consegue fazer aquele aluno estar debaixo das asas dele, né? É desafiador, sim, mas é possível, tem jeito, né? E a nossa formação traz esse foco, né? De mostrar para os diretores, para os coordenadores, para os pedagogos, para as pessoas que estão à frente dessas escolas públicas, né? Que a gente sabe que tem muito. Uma outra bandeira que eu trabalho muito é por que para o filho do rico pode e para o filho do pobre não pode? Então a gente tem que trazer o que tem de melhor, a gente tem que fazer a diferença e tem que oportunizar isso para eles. Não, isso é fantástico. Então o encerramento nessa formatura vai ser no dia 29, então amanhã. E aí esse pessoal vai se formar com honras e a gente está muito feliz de trazer aqui um pouquinho dessa história. Agora, Vicente, eu preciso que você me passe, tem um contato que as pessoas podem fazer contato, porque a gente está ao vivo para todo o Brasil, né? O Brasil todo quer conhecer esse projeto, quer saber um pouco mais, para de repente levar esse projeto para outros cantos do país. O Instituto Conhecer é super fácil achar na internet, institutoconhecer.org.br. Tem as redes sociais, né, do Instituto Conhecer, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. E você pode entrar em contato comigo também, eu vou ter o maior prazer, Vicente Falcão, Vicente.Falcão, tá no Instagram, tem YouTube, tem canal, tem um monte de coisa. E o nosso grande prazer, a nossa grande satisfação é oportunizar esses momentos, essas formações para todos os professores e gestores do Brasil. Isso é bom demais. Muito obrigada pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber mais uma vez. Eu que agradeço, né? Muito obrigado e sucesso. Muito obrigada. Bom demais. Agora vamos falar, sabe do quê? Black Friday, sim, tá chegando. Muitos consumidores aguardam essa data com ansiedade para aproveitar as promoções. E até para fazer uma dividazinha, né? Que a gente sabe como é que a gente é. Mas, no entanto, atenção, viu? Os órgãos de defesa do consumidor faziam um alerta importantíssimo. Tem que pesquisar preço, tem que pesquisar garantia e as ofertas. E ver se essas ofertas são reais ou não. E aí? Você já foi enganado em alguma oferta de Black Friday? Ou Black Fraud? Então, vamos para o Ceará saber mais. Miguel está procurando uma nova TV. Já fez pesquisas em lojas virtuais, físicas e chegou à conclusão de que se comprar pela internet, vai economizar mais dinheiro. A gente procura uma TV de última geração, mas que não seja tão cara e dê no orçamento. A gente encontra mais ou menos em torno de R$ 2.500, R$ 2.700, as que a gente quer.
que na loja a gente conta por 3.200, 3.300. O comerciário Genésio nem esperou a sexta-feira de ofertas da Black Friday para comprar a tão sonhada cafeteira. O preço estava bem abaixo do que até os próprios sites que anunciam, né? Então achei um preço bom e já comprei logo ontem mesmo. Uma dica boa. Já vai pesquisando antes do Black Friday para poder ver se realmente as ofertas do Black Friday valem a pena. Já a Lúcia está fazendo uma boa pesquisa de preços. Ela quer trocar a geladeira da sua casa. Quando é na Black, né, a gente procura, né, um precinho ali para poder fazer a troca, né, do nosso eletro, né? E é isso aí, né, que todos também procurem, né? Também estamos nessa época de Black, que é muito bom, né, para os clientes, né? E a gente tem que procurar mesmo, um precinho bem acessível. E tem muita gente aproveitando as ofertas da Black Friday antes da sexta-feira. É que os lojistas resolveram antecipar as promoções, como esta loja no centro da cidade. Com antecipação de ofertas que inclusive não se repetiram na Black Friday, justamente para o cliente poder aproveitar todo o mês, né? De repente no dia a pessoa não pode vir e também não acumular o fluxo no único dia. Então a ideia foi justamente essa, a gente fazer um mês de novembro muito forte, não só no dia da Black Friday. Para quem vai deixar para fazer as compras na sexta-feira, é preciso ter alguns cuidados. Hoje existem sites de busca, né, que você pode estar realizando a pesquisa de preço daquele determinado produto, principalmente produtos eletrônicos, eletrodomésticos, que geralmente o consumidor costuma comprar muito durante esse período. Além disso, observar também o cumprimento da oferta, né? Geralmente, principalmente em loja física, você vê aquele produto em oferta e quando vai pagar, na hora de pagar, você observa que aquele valor está totalmente diferente e às vezes acima ou então com o preço normal. E é preciso que os consumidores tenham atenção também com as compras feitas pela internet. Observe aqueles itens e tenham cuidado com produtos muito abaixo do valor de mercado. Se possível, consulte o CNPJ da empresa em sites como Reclame Aqui. Observe as avaliações feitas por outros consumidores e as queixas registradas. Dê preferência ao pagamento em cartão de crédito virtual, né, principalmente se for um site que ele nunca realizou aquela compra, se for a primeira vez, porque justamente se ocorrer algum tipo de golpe, né, o consumidor ele pode ali reaver aqueles valores que foi pago no cartão de crédito. Na Black Friday, os órgãos de defesa do consumidor estarão com plantão de atendimento para auxiliar os consumidores. É isso aí. E se você, por um acaso, já perdeu a mão, já está numa situação já de tô mais devendo do que gastando, do que comprando de novo, você já tentou renegociar sua dívida várias vezes e mesmo assim os juros e as taxas são muito abusivas, altas, tem solução, tá? O Rafael traz pra gente uma solução muito boa, por sinal, e que a gente divide com vocês. O recado é para você que está sofrendo aí com as dívidas, não é? De repente está te tirando o sono, a tranquilidade, você não consegue mais pensar em outra coisa, porque isso está realmente te incomodando. Tem solução. Deixa eu falar com você que de repente está com a parcela do seu financiamento, do seu automóvel, do seu empréstimo em atraso. Você sabia que é possível descontar até 80% de juro e multa? É verdade, é só você ligar 0800 323 5064. Nossa equipe do Bom Acordo vai te ajudar a entender o seu contrato, porque às vezes tem taxa indevida, tem juro excessivo, tem às vezes até seguro embutido que você não contratou. E você pode reaver tudo isso ou obter de desconto para que você possa colocar em dia o seu financiamento e aí poder dormir tranquilo. Imagine você ter o seu bem, aquilo que você lutou tanto para conquistar, para comprar, ser apreendido. Não, dá para resolver. Já imaginou você reduzir até 60%, 70% no valor das parcelas que estão em dia? Você paga certinho, se preocupa com o seu nome? Então, vamos lá. Liga agora, 0800 323 5064. Rafael, já quitei o meu financiamento, mas eu posso ainda recorrer e reaver aquilo que eu paguei a mais? Claro que pode. Dentro de um ano de prazo, você ainda assim pode pedir aquilo que você pagou a mais. Taxas indevidas, juros excessivos e mesmo aquilo que não deveria estar no seu contrato estava. As letrinhas miúdas, escrito em juridiquês. Ligue agora, nós vamos te ajudar. Os primeiros 50 de todo o Brasil que ligarem agora, nós vamos fazer a análise gratuita do seu contrato. Ligue 0800 323 5064. 0800
323-5064. Até 70% de desconto na sua parcela em dia, 80% de desconto em juro e multa. Liga agora, 0800 323-5064. Você segue com a programação da TV Evangelizar. É isso aí, o momento de voltar a ter dinheiro sobrando no mês, né, gente? É agora. Renegociar qualquer valor e ainda você ganha essa análise de forma gratuita. 0800 323 5064. Dá para respirar, voltar a dormir tranquilamente, viu? Vamos fazer o seguinte, intervalo rapidinho, a gente volta já para falar sobre herança e a divisão de bens. Isso mesmo. Você sabe qual o regime que você está casado ou casada? Não? Corre lá, dá uma olhadinha nos seus documentos do casamento, que eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente volta com uma imagem linda de um fim de tarde. Olha isso, gente. Bom Jesus do Amparo, Minas Gerais. A cidade faz parte do circuito da Estrada Real e o circuito turístico do Ouro. Olha que maravilha. 31 graus nessa cidade linda de Bom Jesus do Amparo. Muito obrigada pela audiência, o povo de Minas Gerais. Bem, antes da gente falar efetivamente, conhecermos a síndrome de domingo, vamos dar uma olhadinha no que as pessoas pensam sobre o fim de domingo e a chegada da segunda-feira. Nosso Odilon Araújo, nosso repórter, resolveu descobrir um pouco sobre essa síndrome. Olha só. A tardezinha do domingo vai avançando e, de repente, um sentimento começa a tomar conta da cabeça de muitos trabalhadores por aí. A ansiedade, uma certa tristeza e preocupação diante de uma semana cheia de responsabilidades que está prestes a começar. Acontece com você? Já aconteceu e muitas vezes com a Gabriele. O sentimento é aquela canseira, né? De que vai começar mais uma semana e às vezes tinha até um problema de dormir, sabe? De domingo para segunda dava aquela ansiedade, aí tinha o problema de dormir porque sabia que ia começar segunda-feira de novo. Para muitos é um momento de reflexão também. E às vezes incertezas, a apreensão com salário baixo podem ser problemas que contribuem para o que hoje alguns já chamam de síndrome do domingo. A Valquíria é supervisora de RH. Tem uma outra percepção sobre os domingos à tarde, os domingos à noite. Como eu gosto do meu trabalho, eu vou feliz. Mas ela sabe que com alguns colegas não funciona assim. A questão de salário também, né? Às vezes tem uma reclamação ali, uma insatisfação. Ele vai fazer o que gosta, com certeza. O domingo, quando o descanso do trabalhador vai chegando ao fim, pode fazê-lo pensar em 1001 ideias. Abrir o próprio negócio, deixar o emprego que não agrada tanto. Seria o momento de pensar no investimento de lucros rápidos. Que caminho tomar? A cabeça gira para todos os lugares e tudo volta ao relógio. Logo ao amanhecer da segunda-feira, é hora de trabalhar. Tem, né? A gente tem que trabalhar, tem que pagar as contas. Tem que estar feliz que está empregado, na verdade. Só vai, né? A gente tem que continuar na rotina. Bate o cansaço ali no final do dia. Isso é verdade. Só de pensar? Só de pensar. Alguma estratégia para escapar desse sentimento angustiante? O Ronaldo e a Gisele, que não são especialistas e que garantem não sofrem dessa síndrome do domingo, também têm as dicas. Fazer o que gosta pode ser um passo importante para começar a mudar. Achar o que gosta. Eu faço o que eu gosto, ele também, então ele tá feliz, né? E eu também. Primeiramente, a gente tem que gostar do que a gente faz, né? No trabalho e tudo, na vida, né? Ser fiel a Deus, primeiramente, né? Honrar o pai e mãe e gostar do que faz. É isso aí, o trabalho edifica o homem, né? Agora, você já tinha ouvido falar sobre essa síndrome do domingo à noite? Então, ele é um conjunto aí dessas sensações que a gente viu aqui na reportagem. De ansiedade, de tristeza, de angústia, apreensão, tudo relacionado a esse finzinho de folga, né? E o início de uma nova semana. A gente vai para São Paulo conversar agora com a psicóloga Anne Krumfli, que vai explicar um pouquinho pra gente. Tudo bem, Anne? Bem-vinda, boa tarde. Me diz aí, tem segredo pra gente esquecer esse finzinho de domingo e focar no que é importante? Olha, Carla, boa tarde a todos. Obrigada por estar aqui, por essa oportunidade. E a questão não é esquecer, mas é você entender realmente, né? O que
te leva a ter esse sentimento de angústia, o que te leva a ter esse sentimento de ansiedade, de repente, como muito bem colocado por uma entrevistada, até insônia, né? Eu não consigo dormir porque eu fico com aquela ruminação do dia seguinte. Então, a primeira coisa é entender. Por quê? Se você entende, você começa a agir sobre. Claro, todos nós precisamos pagar conta, todos nós, eu atendo muito, né, jovens adultos, então também questão de vestibular, questão aí de faculdade, às vezes também pesa com essa questão da síndrome de domingo, mas quando você começa a olhar, entender o seu estilo de vida, entender como que é a sua rotina, você começa a projetar soluções para... eu não gosto desse trabalho, então o que eu posso fazer? Será que eu começo a pensar em mandar meu currículo? Será que eu começo a pensar em trabalhar de maneira autônoma? Né? Você começa a agir sobre, ao invés de focar no negativo, que é eu não gosto, não me sinto bem, você transforma o olhar e começa a direcionar para possibilidades construtivas. Isso seria um primeiro passo. Né? Certo. E o medo de tentar algo diferente? Ali a maioria dos entrevistados comentou, olha, eu me dou bem fazendo o que eu gosto. Mas a vida, se a gente for começar a pular de galho em galho, a gente percebe uma geração assim. A gente percebe, inclusive nas reportagens que a gente mostra, uma geração que entra num emprego, dá 6 meses, pula para outro. Dá mais 6 meses, pula para outro. E vai pulando, e não para em lugar nenhum, porque fica buscando incansavelmente o gostar. Eu quero fazer uma coisa que eu goste, que eu ame fazer. E aí, não se efetiva como um profissional, não cria raízes como profissional, e aí a carteira está lá, manchada com diversas empresas. Exatamente, Carla. A grande questão, né, nesse universo aí do trabalhador que não gosta do que faz é entrar num circuito ansiogênico muito grande. Então ele quer resolver para amanhã e aí entra nesse looping. Eu fico pouco tempo, eu saio, tento outra coisa, nessa busca pelo gostar. Mas o que é muito importante não é fazer só o que gosta ou fazer o que não gosta. Claro, existe aí, né, essa questão extremamente relevante, porém vamos entender, eu insisto em falar isso, vamos entender, porque quando eu entendo, eu posso planejar. Então, a questão é a impulsividade. Você não é obrigado a ficar num lugar que você não gosta, mas você ter a impulsividade de ficar pulando de galho em galho, como você muito bem colocou, também pode trazer prejuízo, também pode limitar uma renda que não é construída, porque perde-se oportunidades, né, de promoção, de edificar e consolidar a confiança ali dentro daquela empresa, enfim. Então, você saber primeiramente e depois desenvolver um planejamento de ação para que futuramente, no médio prazo, não digo nem longo, mas médio prazo, você consiga desenvolver estratégias para alcançar o seu objetivo. Né? Então, eu acho que a questão é cuidado com a ansiedade, né? A ansiedade que é o mal da humanidade, né? Que a gente tem que trabalhar essa ansiedade a todo momento, né? Que é tão importante. Agora, que dica você dá para aquela pessoa que já é experiente, já tem a sua carga de experiência de vida na sua profissão e, de repente, quer mudar, mas tem esse medo? Né? O medo também faz a gente, porque a gente, por um lado, você tem uma geração que não tem medo de nada, que vive trocando de emprego a cada 15, 20 dias, e por outro lado, você tem uma geração que tem medo, que está há anos numa empresa, ou ficou muitos anos, saiu há pouco tempo e está nessa. Será que mudo? Será que não mudo? O que faço da minha vida? Exato, Carla. Isso é um confronto de gerações, né? É muito claro isso, que as pessoas um pouco mais velhas, que consolidaram carreira e começam hoje a questionar, será que eu estou no lugar que eu gosto? Será que isso vai me trazer, né, É aquela coisa do final da vida, né? Poxa, olhar para trás e falar, ai, olha, como foi minha vida, que prazer que eu tive, o que eu construí. Então, vem muito desses pensamentos. Já o jovem, aquela ânsia de fazer, de acontecer, de correr atrás e ficar pulando de galho em galho mesmo. Então, a questão é o entendimento. Então, tá, eu estou aqui, eu não estou gostando. O que eu gosto? Né? Eu tenho medo de mudar, mas tira o medo um pouquinho da frente. Eu gosto do quê? Como eu poderia, então, dar os primeiros passos para isso? Né? Então, será que
seria interessante eu buscar uma mentoria, eu buscar um consultor, até mesmo dentro daquele ambiente de trabalho, pessoas com mais experiência, que eu possa trocar informação. Eu acho que o grande segredo é a instrumentalização, para você não se sentir desamparado, porque quando você está desamparado, ou você esquece desse sonho, né? Você recalca esse desejo e esse sonho, ou você age de maneira extremamente impulsiva para querer tirar essa dor da frente, né? Exato. Então, eu falo muito no preparo. Então, um acompanhamento psicológico é importante, de repente um acompanhamento com um mentor, com um profissional que tem mais experiência, você também tentar se colocar, né, em loco. Eu quero, só porque você mencionou recentemente, né, professor, por exemplo, né? Eu quero deixar de ser professor, já estou no final da vida, mas eu estou... Final da vida que eu digo profissional, tá? Mas assim, eu tenho tanta experiência, como é que eu coloco isso no mercado? Como é que eu posso ensinar? Então, é você se perguntar e buscar se instrumentalizar para isso. Né? Então, eu acho que a palavra-chave e que combate muito a ansiedade é preparo, é preparação, é buscar se instrumentalizar para poder agir. Não, esse papo tá maravilhoso, adorei conversar com você, Anne. Então a gente entrou no domingo, finalzinho de domingo, e fomos aí para uma recaptação da vida profissional. Isso é fantástico, Anne. Muito obrigada. Quero contar com você mais vezes, foi muito bom o nosso papo. E quando vier aqui para o Sul, vem aqui para o nosso estúdio pessoalmente, tá bom? Com certeza, Carla. Muito obrigada. Uma ótima tarde para você, para todos, né, que estão ouvindo e assistindo, e até uma próxima. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Até mais. Um beijo, tchau. Bom demais, né, gente? Agora vamos falar da época de Natal. E é uma das mais aguardadas, né, pelas famílias, que todo mundo quer aproveitar essa ocasião para enfeitar suas casas, as fachadas das casas, os jardins, as árvores, né? Os passarinhos colocam até óculos escuros para dormir à noite, né? Que a tua árvore fora de casa deve estar toda iluminada. Agora, a minha pergunta é a seguinte: você toma medidas de segurança para evitar acidentes com choques elétricos, curtos-circuitos, tudo isso? Sim, é uma época muito legal, mas é uma época de muitos incêndios. Exatamente por conta dessa falta de preparo ou falta realmente de busca de entender como faz uma conexão elétrica para fazer, por exemplo, uma iluminação num jardim. Aí vem a chuva, sol, causas curto-circuito, e aí vem o incêndio também. A gente vai conferir nessa reportagem especial dicas valiosíssimas, olha só. Chegando a temporada de Natal, as pessoas começam a preparar seus enfeites de Natal, e para que não aconteça nenhum tipo de acidente, é importante seguir alguns cuidados. A gente tem que observar que aquele enfeite baratinho, ele não tem em lugar nenhum da caixinha o selo do Inmetro. Isso significa que o enfeite ele não foi devidamente testado pelo Inmetro. A gente comprou esse aqui para exemplificar no shopping popular. Ele é mais barato, só que ele não oferece a segurança mínima necessária para que as pessoas não sofram choque elétrico. Principalmente a questão das tomadas. A tomada tem que ser do tipo padrão ABNT. Essa daqui, apesar de não ter o selo do Inmetro, segue esse padrão, então é uma tomada segura. Tá? Quando ela está conectada corretamente, ela não expõe a parte elétrica, porque se eles ficarem expostos, a estrutura da árvore ela é de arame, ou seja, ela conduz eletricidade. E se esse plugzinho encostar na estrutura da árvore, ela toda vai ficar energizada. Qual que é o problema disso? Criança vem brincar perto da árvore, pode tomar choque elétrico. A pessoa está montando os enfeites ali, tem que desligar tudo da tomada. Se ela não fizer isso, ela pode sofrer choque elétrico também. Como evitar acidentes com crianças? Coloquem caixas de presentes embaixo da árvore para evitar a proximidade de crianças e animais domésticos. E é muito importante que se evite o uso dos T's ou benjamins, porque eles acabam concentrando uma grande quantidade de cargas ali no mesmo ponto, aquilo gera mau contato e pode acabar acarretando um princípio de incêndio. No caso de enfeites externos, esse tipo de enfeite é que ele não serve para ser usado do lado de fora, ele não é resistente à água. O enfeite
elétrico de luzinhas que pode ser utilizado do lado de fora de casa é aquele que parece uma mangueira. Os LEDzinhos, as lâmpadazinhas ficam muito bem protegidas dentro daquela mangueira transparente e ele suporta a intempérie, ele suporta a ação do sol, da chuva, umidade, alagamentos, desde que as conexões dessas mangueiras sejam adequadas e compatíveis. Fazendo isso, teremos um Natal livre de acidentes. Muito bem, tá aí, dicas muito boas, tá? Então aquele pisca-pisca que você usa dentro de casa não serve para fora de casa, por favor, combinado assim? Bem, a gente acabou de falar de ansiedade. Termina o domingo, tá ali naquela situação da ansiedade, e não é só o domingo, né? A ansiedade faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, infelizmente. A ansiedade está em todos os momentos, inclusive agora no fim do ano. E aí, essa ansiedade, essa ânsia, né, Luquinhas, de fazer tudo, de querer dar conta de tudo, o nosso corpo não aguenta. Verdade. É a famosa geração fast food, que é tudo aí. Muito rápido, ouve Pra áudio no ontem, 2x. né? É isso Né? aí. Ninguém ouve áudio mais, um X mais é 2x, É 2x. 1,5, ninguém quer saber mais de esperar. Né? Infelizmente, a ansiedade bate as portas e eu quero trazer para você um aliado. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, você de casa. Aliado poderoso para a sua saúde mental, para reduzir a sua ansiedade, ajudar você a ter mais controle para a sua saúde mental mesmo, principalmente a saúde emocional. Sabe, o magnésio quelato é esse aliado. Primeiro que ele age como neurotransmissor, ajuda você a melhorar a elasticidade dos neurônios, o que vai ajudar você a melhorar a memória, concentração. Depois reduz os níveis de cortisol, que é um hormônio responsável pelo estresse, pela ansiedade. E a ansiedade, você sabe que em excesso pode gerar uma depressão profunda e perigosa. Então use o magnésio quelato como aliado da sua saúde. Liga no 0800 591 8773, pede o magnésio quelato. Tem presente hoje para você, tem um baita descontaço, é o maior desconto de 2024 para você que assiste e quer TV Evangelizar nesse momento. Liga no 0800 591 8773, pede o magnésio, aliado da sua saúde, reduzindo esse cortisol elevado, reduz a sua ansiedade, diminui o risco de depressão, ajuda você a ter muito mais bem-estar e controle emocional. Que tal ter esse aliado da sua saúde? Sem contar que o magnésio age em mais de 300 reações no seu corpo, vai ajudar você que sofre com dores crônicas também, melhora a sua mobilidade. Já pensou? Você que é vovô, você que é vovó, abraçar o seu netinho, poder levantar, erguer no colo, brincar um pouquinho, correr, ter liberdade de movimento. Com magnésio você consegue, porque ele também age como anti-inflamatório. E para você aproveitar os benefícios do magnésio, hoje, com o maior desconto do ano, você vai ligar no 0800 591 8773. Pode ligar agora que além desse descontaço, eu preparei para você um presente mega especial, mas tem que ligar para pedir agora e garantir pagamento somente para o ano que vem, viu, Carlinha? Ai, fica bom demais. Tem presente, pagamento assim, ó, pra depois, para você não se preocupar agora. Exato. E tem mais disposição com a vida, gente. Já pensou? 0800 591 8773. Você tá uma ligação da disposição, da saúde e de uma vida boa. Com certeza. Que todo mundo quer. Escuta, você já imaginou? Você já me falou que a entrega é grátis. Sim. Você já imaginou entregar o magnésio quelato de drone? Opa, seria da hora, seria legal, né? E eu iria mais se eu recebesse esse drone lá em casa. Todos lá em casa, por favor. Assiste comigo essa reportagem. Um beijo pra você, querido. Beijo. Obrigada. Fica de olho aqui na reportagem, Pode porque essa deixar. reportagem vai falar exatamente sobre isso. Você já imaginou? Deixa eu contar essa história para vocês. Curitiba foi a primeira cidade do Brasil a receber uma encomenda através de drone. Você já imaginou que legal isso? Essa é uma ideia de entregas comerciais que já começaram a ser feitas dessa maneira, viu? E a gente vai saber mais sobre essa nova modalidade na reportagem de Luciano Pichetti. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, foi a primeira pessoa no Brasil a receber uma entrega por drone. No ano que vem, a capital paranaense irá receber os testes práticos em espaço urbano deste tipo de delivery. O serviço é oferecido pela ATEC, uma empresa do grupo Embraer. Essa é uma onda que ela vem muito rápida e ela, na hora que começarem os primeiros drones a operarem de maneira comercial, nossa visão é que
a escalada disso vai ser muito rápida. O drone de fabricação brasileira pode transportar qualquer tipo de encomenda, de comida a medicamentos. A parceria com a Prefeitura de Curitiba autoriza a empresa a realizar os testes necessários para que o serviço seja regulamentado e possa ser viabilizado comercialmente. Não é por acaso que Curitiba foi escolhida para receber os testes práticos desse serviço de delivery por drones. Há 3 anos, a capital paranaense, por decreto, definiu uma regulamentação que permite testes de experimentos inovadores sem a necessidade de licenças e alvarás que normalmente são exigidos. Esse projeto só é possível graças à lei do Sandbox. Sandbox é uma caixa de areia onde se fazem os testes. Testes de crianças, testes de brinquedos, e aqui para nós são testes de inovação. A cidade toda pode ser delimitada em espaços específicos onde a gente faz testes de produtos e serviços inovadores. A partir desde então, nós vamos regulamentar a entrega de mercadorias por via aérea. Nós seremos, de verdade, a cidade mais inteligente e inovadora do mundo. Que legal! Eu tô amando isso daqui, gente. Já pensou? A rapidez na entrega dos produtos que você compra, das coisas que você decide comprar e você quer para ontem? Olha que maravilha, hein? Eu vou fazer o seguinte, intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre herança. E sobre também o tipo de casamento que você fez. Será que você compartilha? Como é partilhado o seu casamento? Você já parou para pensar nisso? Não sabe? Então faz o seguinte, dá uma olhadinha nos seus documentos aí de casado, e eu volto já para a gente debater esse assunto. Não sai daí. Eu te levo para passear pela Mata de São João, na Bahia. Um dos 5 primeiros pés de coco da Bahia do Brasil foi plantado nesta cidade. Você sabia disso? Mata de São João, na Bahia, o nosso canal por lá é 20.1. Agradecendo a audiência de vocês todas da Bahia e também aí de Mata de São João. Muitíssimo obrigada pela audiência. 31 graus nessa cidade linda. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos ao que interessa, meus amigos. Prestem atenção. Herança. Vamos falar sobre isso agora. Um assunto cabeludo para muita gente, mas tem que ser dito, tem que ser falado. Não dá pra gente passar por cima disso de jeito nenhum. Porque uma hora vai chegar essa situação na sua vida e daí você não vai saber o que fazer. Mas aqui, pelo contrário, você vai saber o que fazer, tá? No falecimento de um dos cônjuges, por exemplo, será que os sobreviventes sempre têm direito à herança? Para esclarecer essa dúvida, o regime de casamento, se isso influencia também na herança? Eu estou aqui com a doutora Giovana Sartório, que é advogada. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Bem, tudo bom, Carla? Obrigada mais uma vez. Imagina, a gente que agradece. Para a gente iniciar, o regime de bens, né? O regime, aliás, de casamento, ele influencia na hora da herança? Como é que funciona isso? Sim, Carla. Nós temos hoje alguns regimes de bens de casamento, né? Que é a separação de bens, a separação obrigatória de bens, o regime final de aquestros, a comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum utilizado, né? E pode ser que tenhamos algumas mudanças aí com a reforma do Código Civil. Mas esses regimes impactam na sucessão, Carla. Nossa Senhora. Agora, qual que é o mais utilizado? O parcial? Como é que funciona? Só me explica esses regimes todos e assim, os mais utilizados, né? Porque eu sei que são vários, aí tem casamento até por contrato, em que alguns casamentos, inclusive mulheres que estão nos assistindo, abram seus olhinhos e seus ouvidos nesse momento. Regimes de contrato em que a mulher abre mão de absolutamente tudo, né? Se ela abrir mão do casamento, é quase que uma escrava dentro dessa relação, não é? É verdade, Carla. O regime adotado no Brasil, mais adotado no Brasil, é o de comunhão parcial de bens, em que o casal busca construir uma vida juntos, em eventual separação, divide aqueles bens construídos juntos ou herda na herança como meieiro, né? Como receber metade realmente do que tem nessa construção do casamento. E um regime muito comum é o de separação de bens, né? Em que cada um constrói o que pode durante a vida e esses bens não se misturam.
né, durante a vida, mas na morte esses bens podem se misturar. Porque no regime de separação de bens, Carla, o herdeiro sobrevivente, ele herda, ele é herdeiro também. Ele não é meieiro, não recebe a metade, mas ele é herdeiro, concorre com os demais filhos, né? Então ele tem direito à herança. É isso que eu queria entender, porque, veja bem, muitas vezes o pai da família está doente, é uma pessoa que está ali prestes a falecer a qualquer momento, está numa situação muito difícil. E aí fica a mãe. E aí a gente percebe uma briga entre os filhos antes da mãe partir. Quer dizer, a mãe ainda está ali. Qual é o direito desta mãe sobre essa herança? Ou essa herança só vai poder ser mexida, ser tocada depois que essa mãe morrer? Ou Não, como é que é? não. Explica. Isso é um assunto muito legal, porque o inventário ele deve ser aberto em até 60 dias após o falecimento da pessoa. Então, ele obrigatoriamente deve ser aberto, Carla, independente se o outro cônjuge já faleceu ou não. Né? Inclusive, com a separação de bens, é importante fazer essa partilha, porque mesmo que o cônjuge sobrevivente seja só um herdeiro, ele depende, às vezes, daquela herança para viver, né? O que a gente fala muito sobre cooperação familiar, né? O direito de sucessão, ele vem para a cooperação familiar, para que não venha um falecer e o outro fique desamparado, né? Só eu queria deixar um destaque aqui, Carla, que é diferente na sucessão da separação obrigatória de bens, que é aquela separação em que o casal já tem mais de 70 anos e vem a se casar. A lei determina que seja uma separação obrigatória, né? Não é uma escolha. Que é um assunto bem complexo no direito e interessante aqui como forma de educação para os seus telespectadores. Mas na separação legal obrigatória, né? Na verdade, na obrigatória, o cônjuge sobrevivente não é herdeiro. Só será herdeiro se estiver em testamento. Por isso que o testamento é um documento muito importante, que a gente já conversou aqui, né? É super importante fazer um testamento se for uma separação obrigatória de bens. Gente, isso é muito sério, porque depois que falece, depois, assim, não tem o que fazer. Depois é uma confusão daquelas, né? Aí você pode contratar o melhor advogado do planeta, que não vai ser resolvido da maneira como você acha que deveria ter sido resolvido, né? Com certeza. Por isso que resolver as coisas, deixar resolvido quando está tudo bem, é o melhor. Porque resolver quando o problema já está instalado é muito difícil, principalmente após a morte. É o fim, né? Não tem mais o que mexer, Carla. Então, enquanto está bem, enquanto tem condições financeiras para resolver, deixar organizado, é o que se recomenda juridicamente, né? Me diz uma coisa, para quem está assistindo a gente agora e, não, eu não vou pensar nisso agora. Vou deixar isso para depois, vai levando, vai empurrando com a barriga. Quanto ao imposto sobre o imóvel depois que a pessoa morre? Digamos assim, o pai morreu, a mãe está ali, mas aí ele vai ter que fazer a abertura desse inventário, não vai ter jeito. O quanto de imposto é cobrado em cima do valor do imóvel que ficou, por exemplo, para divisão entre os filhos e entre a viúva, por exemplo? No nosso país, o imposto ele é cobrado por estado. Então, é o estado que define o imposto. Eu vou dar o exemplo aqui no estado do Paraná, onde nós estamos, que é 4%. Então, no momento do falecimento, abrir o inventário, vai fazer a transferência dos bens para os herdeiros, é 4%. Tem que pagar. E além da reforma do Código Civil que eu estava mencionando anteriormente, nós temos agora já resolvida a reforma do Código Tributário, a reforma tributária. E o imposto vai aumentar, o imposto sobre herança. Então, se os senhores não abriram inventários, é um momento muito importante, né? Se já passou aqueles 60 dias, não deixar de fazer, porque o imposto vai aumentar. E não interessa se o falecimento foi antes da reforma tributária. O imposto vai aumentar, Carla. Então, além dos 4%, ainda tem esse outro imposto que vai vir para... É o mesmo imposto. Ele só vai aumentar a alíquota, né? Ao invés de 4, ele pode ser 6, 8, 10. Enfim. Não sabemos ainda exatamente, mas é meu Deus. Sim. Uma preocupação. Então, gente, fica a dica para vocês aí, né? Se vocês estavam achando que estava difícil abrir o inventário, tem que ser agora, porque depois pode ser muito pior. Bem, eu só tenho que te agradecer de novo, né, Giovana, porque é sempre muito bom conversar contigo. Eu queria que você desse uma dica para quem está numa situação dessa agora, para quem está nesse regime de separação e está no vai, não vai.
naquela situação, né? Não houve uma separação legal, por exemplo, no passado, estavam separados de corpos e um dos cônjuges morreu e daí tá aquela confusão entre a família. Muito legal, Carla. A dica é regularizem a situação do casamento de vocês. Não deixem em aberto para não ter surpresas depois. Então, se vive união estável e querem se manter assim, registre a união estável. Se vive união estável, mas quer ter um casamento formal no cartório, faça um casamento, escolha um regime de bens, consulte um advogado de confiança para saber os impactos desse regime de bens, né, que nós trazemos aqui como forma educacional, mas é bom cada um ter seu advogado de confiança. Então, registrar, formalizar é fundamental, Carla. Perfeito. Viu só? Com informação a gente aprende, a gente vai longe com as informações. Pode ter certeza disso, viu? Bem, doutora, muito obrigada mais uma vez, viu? Um prazer te receber aqui sempre. Obrigada, Carla. E a Evangelizar TV também, muito obrigada pela oportunidade. A gente agradece. Agora, para você que tem em casa, produção, para onde vamos? Fala comigo. Muito bem, olha só. A gente fala muito sobre o direito aqui com a doutora Giovana, só que agora o direito familiar. Né? Afinal de contas, ela é advogada que trabalha nesse âmbito familiar. Mas eu trago para vocês agora o direito médico. Sim, a gente vai falar sobre isso. Inovação, ética e justiça. Congresso Nacional de Direito Médico que acontece aqui em Curitiba e aponta algumas soluções bem pontuais para os planos de saúde. Se você já teve problema com plano de saúde, preste atenção. Um Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde. São os olhos dos especialistas para as clínicas, hospitais, para os tribunais e também para a vida de pacientes e seus familiares. Nós temos as maiores autoridades no campo aí do direito médico e da saúde do Brasil inteiro. Hoje estão representados estudiosos. A matéria é uma matéria que desperta muito interesse. Durante os próximos 2 dias, médicos, gestores em saúde, advogados, juristas, representantes do Ministério Público e outros especialistas estarão reunidos para tratar de temas importantes com impacto na vida de milhões de brasileiros. O erro médico que depois vira processo na justiça é apenas um dos temas discutidos aqui. Estudos apontam que de 2015 a 2020, o número de casos que chegou aos tribunais cresceu 50%. Só no ano de 2023, foram 563 mil novas ações na justiça. A preocupação aqui é também entender o tamanho dessa realidade e trabalhar pela mudança nesses números. Isso decorre muito de falha na parte de comunicação e de procedimentos operacionais. Então, a partir desse momento, a gente tenta trazer no Congresso uma forma de fazer com que os profissionais do direito, os profissionais da saúde consigam entender essa dimensão desse problema e fazer com que isso seja, de alguma forma, remediado. Porque nós estamos falando de saúde, de procedimentos onde intercorrências são previstas, mas as intercorrências não significam falha na prestação de serviços médicos, desde que tenha sido esclarecido previamente a possibilidade delas acontecerem e que sejam passíveis de, nessa boa relação, serem resolvidas. Também estão em discussão temas como bioética, direito médico, inovações tecnológicas no setor, direitos dos pacientes, telemedicina e o crescimento da busca pelos serviços dos planos de saúde. Hoje, 1 a cada 4 brasileiros procura por esta alternativa. A advogada e vice-presidente do Instituto Miguel Furi Neto, Isadora Pagliari, trouxe para uma das palestras informações sobre os serviços de home care. Destacou a importância do que está contido numa prescrição médica, que pode ser a garantia de tudo. A prescrição médica precisa de atenção, porque ela acaba tendo esse contorno por todos os pedidos que hoje tem uma demanda muito grande no judiciário para pedidos de medicamento, tratamentos, terapias e, claro, também o pedido do tratamento de home care. O primeiro Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde do Instituto Miguel Furi Neto teve o peso da experiência e das palavras dele na palestra magna, que marcou o início do encontro em Curitiba. Inaugurar esse debate, aprofundar esse debate, isso acaba elevando o nível de todas as decisões, de todos os trabalhos desses profissionais do direito e da medicina. E já que o assunto é saúde, preciso trazer um número absurdo para vocês.
a Bahia registrou 18 casos de coqueluche e mais 80 casos suspeitos só esse ano. Gente, tem vacina para isso. É impressionante que tem vacina. E a vacinação, gente, é a única saída. Ela é fundamental para a solução desses casos todos. Acompanhe na reportagem. A pequena Maria Júlia se mantém calma na visita ao postinho. A vacinação já está em sua rotina, pois faz parte dos cuidados que os papais, Mariana e Paulinei, têm com sua saúde. Vacinar a criança é um ato de amor e responsabilidade. Ela sempre veio tomando todas as vacinas. E, inclusive, até após um tempo, algumas delas são também em dose, a segunda dose, terceira dose. É importante que os pais tenham esse cuidado, sim. Mariana se preocupou com a imunização desde a gestação, tomando todas as vacinas para garantir a saúde de sua bebê. Até hoje, graças a Deus, Maria Júlia é super saudável, né? E com certeza o processo de vacinação colaborou para que ela esteja assim na condição de saúde adequada, né? Além de ser também uma questão de saúde pública, né? Uma das vacinas que fazem parte do calendário básico de vacinação das gestantes e crianças é a que protege contra a coqueluche, uma infecção bacteriana que afeta o sistema respiratório. Então, a pessoa falar, ou tossir ou espirrar, ela pode transmitir a doença para outra pessoa, ou até mesmo algum local que seja contaminado ali por secreções de uma pessoa doente e outra pessoa, de forma inadvertida, coloca a mão naquele objeto, naquele local e passa a mão na boca e no nariz, ela pode contrair também. A vacina é a melhor forma de proteção contra a coqueluche. Os pais devem ficar atentos para completar todas as doses necessárias para a total imunização da criança. E são 3 doses da vacina pentavalente no esquema primário e 2 reforços aos 15 meses e aos 4 anos com a vacina DTP. Então, esse esquema da criança precisa ser seguido para que a criança possa ser considerada vacinada. O imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde do estado, para que o público-alvo atualize o seu cartão de vacinação. Para adultos, a vacina está disponível para alguns públicos prioritários. A exemplo dos trabalhadores de saúde que trabalham com crianças em creches, escolas, e toda gestante, a partir da 20ª semana de gestação, precisa fazer uma dose para se proteger e também para garantir a proteção do bebê nos primeiros meses de vida. Na Bahia, a Secretaria de Saúde do Estado identificou pelo menos 81 casos suspeitos de coqueluche esse ano. Destes, 18 foram confirmados, 4 deles em Salvador, 2 em Bom Jesus da Lapa e 1 em Euclides da Cunha. 11 foram no município de Teixeira de Freitas, que enfrenta um surto da doença. Uma morte pela doença foi registrada em Teixeira de Freitas no dia 12 deste mês. A vítima foi um bebê de 9 meses que não tinha tomado nenhuma vacina do calendário básico de imunização. A coqueluche é uma doença que pode levar a complicações como a pneumonia, otite, quadros convulsivos e até a morte. E a única forma de prevenção que a gente tem é através da vacinação. Quem teve contato com casos suspeitos ou confirmados de coqueluche deve procurar uma unidade de saúde. Já que o assunto é saúde, a gente vai fazer agora a previsão do tempo para você que quer saber como fica a previsão no país. Vamos ver? Pelo segundo dia consecutivo, o estado da Bahia foi o que mais registrou chuva no Brasil. Ao longo desta quarta-feira, foram mais de 100 milímetros acumulados, concentrados na região metropolitana. E esse mês de novembro é o mais chuvoso na capital desde o ano de 1963. E nesta quinta-feira, apesar da chuva perder intensidade na região Nordeste, ainda tem potencial para transtornos por conta do solo ainda encharcado. Na região norte, na região centro-oeste, os ventos úmidos e quentes é que formam as nuvens carregadas, mas o sol ainda aparece intercalando momentos de melhoria, o que eleva rapidamente as temperaturas. Por isso, algumas capitais podem facilmente ter máximas acima dos 33 graus. Na região sul, o avanço de uma frente fria combinado com a formação de um sistema de baixa pressão na altura do litoral do Paraná e de Santa Catarina é que reforçam as instabilidades sobre os 3 estados da região. A previsão é de um dia bem chuvoso, com chuva vindo a qualquer hora e com forte intensidade. Essa chuva também avança para o estado de São Paulo, colocando a região de Presidente Prudente na rota dos temporais. Em toda a área destacada do mapa, essa chuva ela vem forte.
principalmente nas áreas em vermelho e roxo, onde os acumulados são altos, podendo passar aí dos 30 milímetros. É uma chuva que tem potencial para causar transtornos, principalmente em áreas de risco. Todo o estado do Paraná, de Santa Catarina, Goiás, interior de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, entram na rota desses temporais. A capital paulista também deve ter chuva mais forte, mas concentrada no fim desta quinta-feira, entre o período da tarde e noite. Em Salvador, a chuva ela é concentrada entre os períodos da madrugada e manhã. Ao longo do dia, o sol ele vai aparecendo e o tempo firma, e as máximas chegam aos 30 graus. Em Curitiba, apesar do sol aparecer em alguns momentos durante a manhã, a temperatura cai para os 27 graus e a chuva é volumosa, podendo chegar aos 35 milímetros. Em Brasília, dia bem abafado, com pancadas de forte intensidade concentradas no período da tarde também. Grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro continuam com tempo bem ensolarado e alerta para baixa umidade do ar. As temperaturas sobem rapidamente e a sensação será de tempo bem quente e seco. O ar seco também começa a ganhar intensidade na região Nordeste, o que faz com que as instabilidades percam força, então grande parte dos estados terão tempo estável e ensolarado, assim como o estado do Pará e também interior do Amapá. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus nesta quinta-feira. Campo Grande, pelo segundo dia consecutivo, segue sendo a capital mais quente, com máxima de 35. Em Natal, faz até 31 e até 33 em Manaus. Você viu só a variação do tempo no Brasil todo? Por um lado chove, por outro esquenta, e esse calor que vem abafando o tempo faz ele chover de volta. Então a gente tem que ficar atento, com certeza, a essas mudanças climáticas, tá? E aproveitando esse assunto, com as mudanças climáticas, o tempo mais seco e às vezes chuva demais, o nosso olho também sente, né? Os nossos olhos, ou às vezes você tem alguns sintomas, do tipo fechar o olho e sentir o olho ardendo muito, como se ele estivesse queimando, ou o olho lacrimejando o tempo todo. Você não consegue ficar um minuto sem estar enxugando aqui os seus olhos. Você passa por isso? Tem solução e a Vanessa traz pra gente. Boa tarde, Carla, e boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, mas que parece que está tudo nublado. Tudo embaçado, parece que tem uma nuvem aí na sua televisão, a vista foi ficando fraca com o passar do tempo, o olho está ardendo demais, coçando, fica vermelho. Gente, esses são sintomas de que sua visão precisa de cuidado sim. Você já tem em casa alguém com uma catarata, com glaucoma, sofrendo com um problema mais sério de visão? O Vision X auxilia no processo de recuperação, auxilia nessa reposição de vitaminas tão importantes para o seu organismo. Então ele vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer a sua visão. Você já deixou de fazer alguma coisa que você gostava porque não está enxergando direito? Costurar, bordar, dirigir muitas vezes? Então para tudo. Você precisa conhecer o Vision X, hein? Liga agora 0800 777 0190, enquanto você vai acompanhar mais um depoimento de sucesso com o Vision X. Veja lá. Antes estava a vista apagadíssima, que eu não estava conseguindo enfiar a linha numa agulhinha de costura. Hoje eu enfio a linha na menor agulhinha de costura e, graças a Deus, sem problema. Porque esse Vision X, ele é muito bom mesmo. Limpo as cataratas da minha visão. Enxergo até o que não precisa. Olha só que beleza! Então faz o seguinte, liga já, 0800 777 0190, eu entrego na porta da sua casa. Rapidinho chega aí pra você e você já vai começar a tomar. Mas é importante você se atentar, ó. É esse aqui do X bem grandão, que é o poderoso verdadeiro que te dá um resultado rápido. Promoção que você quer, não é verdade? Vamos fazer promoção então. É 50% de desconto e as 20 primeiras ligações eu vou mandar um presente super especial, então não dá para perder. 0800 777 0190, Vision X, o X da sua visão. Obrigada, é com você. Obrigada, Vanessa. Tá aí, dicas boas, a dica que a gente compartilha com você que tá aí do outro lado, certo? Agora, tem recado para vocês. Você quer viver uma experiência transformadora?
E isso acontece, viu? Acontece principalmente no cerco de Jericó, na nossa noite de louvor. São 7 semanas de vitórias nas batalhas espirituais, onde a fé, a devoção intensa e a oração vai, sim, nos guiar. E aí nós temos convidados bem especiais, vocês já estão vendo aqui, né? E esses convidados aqui, ó, entre eles o padre Diogo Albuquerque e Tiago Brado, que tem um recado pra gente. Vamos ver? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Tiago Brado e eu tenho um convite para vocês. Nessa segunda-feira, dia 2 de dezembro, às 19 horas, estarei presente no maior grupo de oração da TV brasileira, Noite de Louvor, que está completando 10 anos. E é a 5ª semana do cerco, com o tema Cura das Enfermidades, e você não pode perder. Chama todo mundo, avisa a galera e a gente se encontra no auditório da TV, pela TV Evangelizar ou através do YouTube também. A gente se vê nessa segunda, dia 2. Vai ser lindo. Até já. É isso aí, Tiago. Muito obrigada, viu só? Então, vocês são os nossos convidados. Vocês sabem que isso ocorre aqui no nosso auditório. A abertura das portas é às 5 da tarde. Chegue cedo para garantir a sua vaga, o seu lugarzinho aqui. E começa a transmissão às 7 da noite para todo o Brasil aqui pela TV Evangelizar. Então, você não vai perder, né? Combinado assim? Bem, Vamos mostrar aqui, antes da gente encerrar. A Vida Não Para também tem, ó, no YouTube, todos os nossos programas aqui salvos para você poder acompanhar as entrevistas na íntegra, os artesanatos, as receitas deliciosas que a gente faz aqui durante as nossas semanas e que você nos acompanha sempre. E tem também o nosso WhatsApp, não vai esquecer dele. O número, vamos colocar aqui embaixo? Anota aí para você não esquecer que você consegue conversar com a gente. 41 98793 6281. Eu me despeço agora com essa imagem linda. Você sabe que cidade é essa? Joinville, Santa e Bela Catarina. Essa cidade é maravilhosa. Quem não conhece está aí, né? Conheça, vá até Joinville. 49.1 é o canal da TV Evangelizar em Joinville. Uma cidade fantástica, rodeada de serras, de montanhas belíssimas. Um beijo para você que nos acompanha em todo o Brasil. Amanhã a gente se vê. Tchau. Fique agora com o programa Meditação do Padre Christian Shankar.